Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o gabinete do Trump, né? Os ministros do Trump. Ele já está escolhendo aí vários ministros, vários cargos que ele vai preencher. E alguns eu gostei muito, outros eu não gostei não. Mas é aquele negócio, não tem jeito, né? A escolha do Trump, nós vamos ver como é que a coisa vai ser ano que vem, né? Então eu vou dar uma visão geral aqui dos cargos que foram escolhidos, quem eu não gosto, quem eu gosto, quem eu acho que vai ser ruim, quem eu acho que vai ser bom. E vamos fazer também a discussão aqui acerca da possibilidade de algum deles ser vetado pelo Congresso, porque lá nos Estados Unidos, o Congresso tem o poder de vetar, o Senado especificamente, tem o poder de vetar indicações de ministros do presidente, tá? Então eles têm que confirmar os ministros do presidente. Mas eu já adianto para vocês que é uma coisa meio protocolar. Dificilmente o Senado muda a indicação do presidente. Então, vamos entender aqui o que tem de pessoa de bom aqui, o que tem de ruim. Particularmente, gostei muito do Marco Rubio e não gostei nem um pouco da Tulsi Gabbard e do Matt Gaetz, que são duas Roussettes absurdas isso daqui, dois idiotas completos, né? O Robert Kennedy Jr. é outro lunático completo. Esses três realmente, eu vou te falar um negócio. Espero que eles não atrapalhem muito o Trump. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Futuro Ancap, Nippon Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos lá. Começando com a escolha do Trump para o Departamento de Saúde, que é o Robert Kennedy Jr. Primeira coisa, o cara é um democrata, tá? E ele estava concorrendo como independente. Só que um cara é um democrata, mas um democrata tão deslocado da realidade, tão maluco, que estava até tirando o voto do Trump. Então, na verdade, essa escolha do Trump aqui, eu entendo por que ele fez ela. Ele foi obrigado a fazer um acordo com Robert Kennedy Jr., do Robert Kennedy Jr. abrir mão da candidatura dele, apoiar o Trump em troca de ser indicado a alguma coisa. Então, meio que não teve alternativa nesse caso, tá? A luta do Robert Kennedy Jr. falando sobre dietas saudáveis, abandonar algumas coisas de dieta, eu acho muito bacana, eu concordo com ele em muita coisa, mas infelizmente o Robert Kennedy Jr. é despirocado das ideias e um monte de outras coisas, né? Por exemplo, a questão das vacinas, ele tem essa ideia retrógrada de problemas de vacina e coisa e tal. Eu não vou dizer que não tenha problemas de vacina e coisa e tal, mas a abordagem do cara é justamente uma abordagem de que vacina é uma coisa ruim. Não, eu concordo que podem ter havido algumas vacinas na história da humanidade que tiveram problemas, né? Mas daí a passar essa ideia de que toda vacina é ruim, é um grande negócio para os laboratórios de farmacêuticos que ganham dinheiro com vacina, isso é um absurdo completo, né? Enfim, o cara é um lunático completo nesse aspecto. Ele é totalmente pró-Rússia, tá vendido para o Putin também, deve ter recebido dinheiro do Putin, aquela história toda, né? Mas nesse caso aqui, não tem muito que ele possa fazer. Como ministro da Saúde, não tem muito como ele possa atrapalhar o Trump nessa área, então felizmente vai ser o de menos. Agora, eu realmente acho preocupante essas ideias dele. Vamos ver o que o cara vai fazer lá no Departamento de Saúde. Não deixa de ser engraçado. Pelo menos eu espero que ideias malucas como fique em casa, aquelas ideias da época da pandemia, que isso realmente acabe. Mas eu acho que talvez ele tenha sido um pouco demais nessa área. Tá? O cara é um pouquinho fora da caixinha demais pro meu gosto, né? Então não gosto do Robert Kennedy Jr., mas acho que vai atrapalhar pouco no final das contas. O Matt Gaetz é outro que eu acho que é uma porcaria, mas também vai atrapalhar pouco. Outro Roussetti, mas Roussetti, abertamente Roussetti, só falta lamber as bolas do Putin, igual o Lula. Tipo o Lula, o cara de tão Roussetti que é esse Matt Gaetz, né? Ele foi apontado como advogado-geral, né, da União, lá, o principal advogado lá do Trump. Então é outro que também é Roussetti, mas meio que não vai fazer muita diferença. Como advogado-geral da União, ele não tem muito que ele possa fazer para prejudicar o esforço de guerra, não tem muito que ele possa fazer no governo Trump para ajudar a Rússia, né? Então, nesse caso, eu não vejo isso como muito problemático. Tem muita gente que não gosta dele, tá? Ele é um cara meio que odiado, tanto por republicanos quanto por democratas. Já comprou briga com metade dos republicanos e com 100% dos democratas. Então, muita gente acha que no caso do Matt Gaetz, pode ser que o Senado não aprove o nome dele. Como eu falei, lá nos Estados Unidos tem essa regra que todo ministro de Estado tem que ser confirmado pelo Senado.
Da mesma forma, aqui no Brasil tem isso também. Indicação para o STF, indicação para as agências reguladoras, indicação para o Banco Central, tudo isso tem que ser aprovado pelo Senado. Mas da mesma forma que aqui no Brasil é quase que uma aprovação pro forma, raramente o Senado impõe alguma coisa, né? Geralmente os nomes são aprovados e coisa e tal, às vezes enche o saco um pouquinho, coisa e tal, mas acaba tudo sendo aprovado. Da mesma forma é lá nos Estados Unidos. Então, muito raramente, não se tem história, não se tem notícia de caso de negação do Senado em aprovar, porque entende que é prerrogativa do presidente escolher seus auxiliares, por mais que o pessoal não goste. Agora, no caso do Matt Gaetz, como ele é muito odiado por, como eu falei, 100% dos democratas e 50% dos republicanos, talvez exista algum risco aí, mas não sei se vai chegar a isso não, acho mais provável ele ser aprovado mesmo, infelizmente. É uma Rousseff, detesto esse cara, é um idiota completo, mas pelo menos é um idiota que não vai conseguir fazer muita idiotice fora ali do cargo dele, né? Outra Rousseff apontada pelo Trump, a Tulsi Gabbard. A Tulsi Gabbard, ela era deputada pelo Havaí, democrata. Ela sempre foi democrata. Aliás, ela e o Robert Kennedy Jr., os dois eram democratas, né? E foram democratas que acabaram indo para os republicanos, né? Apoiando o Trump. Os democratas chamam esse pessoal de Dino. Da mesma forma que os republicanos chamam algumas pessoas de Rhino, né? Republican in name only, ou seja, republicano só no nome, mas na verdade é um democrata, também os democratas chamam esse pessoal de Dino. Democrat in name only, né? Ou seja, democrata só no nome, mas na prática é quase um republicano. É o caso da Tulsi Gabbard. Mas o problema meu com ela não é nem esse. O problema meu com ela é justamente que ela tem uma visão totalmente Rousseff. É impressionante como é que ela critica a máquina de guerra, ela critica a questão da indústria bélica americana, o que eu acho correto, eu acho que ela tem razão nisso daí. Ela fala que o interesse da indústria bélica americana é por guerras longas, e eu concordo, não é à toa que o Biden tem dado ajuda para a Ucrânia a conta-gotas, porque se o Biden der ajuda que a Ucrânia precisa mesmo, a Ucrânia ganha dessa guerra sem nem brincar, sem nem fazer nada. Então, mas aí isso aí não interessa para o complexo industrial americano, né? Então tem umas críticas dessa. O J.P. Lindsley, que é um jornalista, ele trata muito bem esse negócio, né? Ele falando aqui, essa thread, eu vou falar sobre ela no vídeo da Ucrânia de amanhã, porque ela é bem interessante realmente. Mas o que ele coloca aqui é justamente como é que ela tem inconsistências a Tulsi Gabbard, tá? Ela fala, por exemplo, que dizer que a Ucrânia moderna ela teve a Revolução da Praça Maidan, foi a CIA que fez a Revolução da Praça Maidan, ela fala isso. É a mesma coisa, ou tão idiota quanto dizer que o Trump foi eleito pela Rússia nos Estados Unidos. Nenhum dos dois tem capacidade de fazer isso, né? Os americanos elegeram o Trump porque realmente queriam o Trump, né? Pode ter tido alguma ajuda da Rússia? Pode, mas os americanos queriam. Da mesma forma na Ucrânia, pode ter tido alguma ajuda do governo americano ou do governo europeu? Pode, mas o principal fator da Revolução da Praça Maidan aqui, da Maidan Nezalezhnosti, caramba, é difícil de falar, Nezalezhnosti. É isso daí, Maidan Nezalezhnosti. É a Praça da Independência aqui da Ucrânia. Essa praça que eu estou do meu lado aqui é a praça. Maidan é praça em ucraniano, né? Então Maidan Nezalezhnosti, que é a Praça da Independência, a revolta da Praça Nezalezhnosti foi justamente um movimento ucraniano. Os ucranianos ansiando por liberdade, querendo se unir à União Europeia e se afastar da Rússia, o que é perfeitamente razoável de você imaginar. É só o ucraniano aqui olhar para a Polônia, ver como é que a Polônia está bem, como é que a Polônia cresceu, desenvolveu, a economia é muito mais ágil, muito mais dinâmica, as pessoas conseguem empregos com bom valor, conseguem progredir na vida, e aí fica o ucraniano aqui do lado falando, pô, eu quero isso também, cara, eu quero ir para o lado da Europa, eu não quero ir para o lado da Rússia, não, o lado da Rússia a gente sabe que é uma bosta. Então, o motor principal, tanto para a eleição do Trump nos Estados Unidos, quanto para a revolta da Praça Nezalezhnosti aqui na Ucrânia, foi o desejo da população por aquilo. Se teve alguma ajuda não quer dizer nada, tá? Então o que coloca aqui é justamente isso. Essa ideia, assim, ela tem razão na crítica dela das guerras para sempre americanas e o complexo militar industrial, mas como é que pode ela ficar nessa ideia presa, nessa coisa que é basicamente que é um ponto russo de discussão, de dizer que foi a revolta de 2014 foi para atacar a Rússia, que foi uma guerra de procuração. Não tem nada disso. A guerra é da Ucrânia. O povo ucraniano que quer isso. Se o povo ucraniano não quisesse, meu amigo, eles já tinham pulado fora dessa guerra há muito tempo, né? Enfim, então
É uma idiota ela, completa idiota. E o pior, nesse caso aqui, ao contrário do Robert Kennedy Jr. e do Matti Gaetz, ela está numa posição que ela pode prejudicar, sim, os esforços ucranianos nessa guerra. Por quê? Porque ela é diretora de inteligência nacional, ela que vai coordenar a CIA lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu não gostei dessa indicação dela, é outro nome que muita gente fala que poderia ser barrado no Senado, acho pouco provável, não vai ser barrado, como eu já expliquei para vocês, é uma coisa, essa aprovação no Senado lá de ministro do Trump é uma coisa meio pro forma, então todo mundo acaba sendo aprovado no final das contas, mas de qualquer forma é algo que a Ucrânia vai ter que se preocupar com isso. Mas os ucranianos já estão fazendo isso, tá? Já não passam nenhum segredo para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é uma peneira, sinceramente, a verdade é essa. Falou qualquer coisa com os americanos, no dia seguinte está nos jornais, os russos estão sabendo, está todo mundo sabendo. Ela, ao contrário dos outros dois, pode prejudicar a Ucrânia, então eu fico realmente chateado com essa indicação. Mas, de qualquer forma, o resto eu acho que é muito melhor, tá? As outras indicações do Trump são muito boas. E quais são essas outras indicações? Primeiro, o Pete Hegseth, que é esse cara aqui, ele é atualmente um comentarista, ou já pediu demissão nessa altura, né? Mas ele era comentarista de guerra de uma emissora americana, mas ele é um especialista de guerra, ele foi militar americano, ele é um cara com muita experiência nessa área, é fortemente pró-Ucrânia e é fortemente pró-Israel, então é um cara que realmente pode ajudar muito, tanto a Ucrânia quanto Israel, vai estar do lado correto da coisa, isso é muito importante. E a outra indicação que eu achei fantástica foi do Marco Rubio, né? Eu estava sonhando com o Mike Pompeo, é verdade, o Mike Pompeo para a Ucrânia seria ainda melhor, ele tem alguns planos ainda mais ousados para a Ucrânia. O Marco Rubio, embora tenha sido fortemente para a Ucrânia, ele andou dando umas idas e vindas nesse processo, então ele não é tão fortemente para a Ucrânia assim, mas ele tem tudo para melhorar muito a situação, tanto na Ucrânia quanto em Israel. Mas tem uma outra coisa que o Mike Pompeo é muito bom, e isso vai fazer diferença para a gente aqui no Brasil, é que ele é imigrante de cubanos, então ele tem uma raiva monumental desse socialismo latino-americano, dessa podridão, desses comunistas de cabeça branca que tem aqui no Brasil, que tem na América Latina toda, na verdade, essa raça que já passou do prazo de validade, já tinha que estar na memória, na triste memória da nossa democracia, mas ainda está aí, está o Lula na presidência da República, um idiota socialista na presidência da República, né? E o Marco Rubio é fortemente contra esse pessoal. Por exemplo, pega o caso da Venezuela. O caso da Venezuela, meu amigo, o Marco Rubio já falou que vai encarar essa coisa com o pé na porta. O Maduro tá fudido, meu amigo. Cuba, Venezuela, essa turma toda tá fudida com o Marco Rubio. Marco Rubio vai vir com sangue nos olhos, né? E também para Israel e para a Ucrânia é excelente. Então, no caso do Marco Rubio, foi 100% a indicação, excelente o cara. Não é à toa que as Roussetti estão tudo chateadas. Pode ver, um monte de Roussetti aí falando, não, porque o Marco Rubio é neocon, é não sei o que lá, é pipipi, popopó, e não sei o que lá. Não, ele é o cara certo pro lugar certo, né? Ele só não é a favor da Rússia, felizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.